Boa noite. É com alegria que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você já sabe disto, mas não é muito repetir. Nós estamos gravando na quarta-feira com os professores, e ela vai ser postada no domingo pela manhã, e você pode assistir tanto às 9 horas como qualquer parte e hora do domingo, ou em qualquer outro dia da semana. Então, é um grande prazer ter você aqui. E eu gostaria muito que, quando você estivesse participando da aula, você tanto pudesse colocar ah, no nosso colocar mensagens para nós, como também estar curtindo. Isso para a gente é algo muito valioso. Então será muito importante ter a sua participação e qualquer dúvida que ficar, estamos à sua disposição, tanto eu quanto o pastor Cristiano, para estar respondendo às suas dúvidas ou até mesmo recebendo a sua participação. Isso é motivo de alegria para nós. Hoje nós estamos na nossa sétima aula desse trimestre, né? E esta aula vai estar trabalhando conosco. Deixa eu ver se eu estou falando certo, que não, é a oitava aula. É a oitava aula, não a sétima, a oitava aula, com o tema Adoradores em Harmonia. É interessante esse tema, porque vamos tentar pensar nisto. Esta harmonia só acontece quando nós decidimos seguir ao Senhor. Nunca será o contrário. Deus não vai deixar de ser o que Ele é para poder andar conosco da maneira como nós quisermos. Isso nunca vai acontecer. Então é muito importante que você tenha em mente. A proposta de Deus é: eu lhe abençoei, eu lhe salvei e eu lhe comprei e eu lhe resgatei para que você pudesse ter um relacionamento comigo. E quanto mais você tiver um relacionamento comigo, a minha promessa para você é que será cada vez mais prazeroso. Essa é a promessa de Deus para todos nós. E o meu desejo é que você seja desafiado o tempo todo a entender este ensinamento, para que você possa dizer: Senhor, dá-me o querer, dá-me a vontade e ajuda-me a realizar isto em minha vida. Lembre-se, Deus vai fazer tudo isso. Aí você fala: e qual é a minha parte? Estar submisso e obediente. O restante ele opera em nós o querer e o efetuar. Então é muito importante que você tenha isso em mente e que você possa trabalhar desta maneira na sua vida, e esta harmonia vai começar a acontecer para aqueles que se dizem adoradores. Então, adoradores em harmonia, o desafio. E a lição de hoje começa exatamente com a bênção de Deus sobre o seu povo. E ele diz assim, em Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, essa bênção que é conhecida como a bênção araônica, possa ser algo que você entenda tudo aquilo que Deus está propondo para a sua vida e como Ele espera que isso aconteça. E se você permitir, há de acontecer. Mas é muito importante nós entendermos que Deus lança constantemente desafios sobre o seu povo. É interessante que, imagine só, eles vão sair do Egito
E o que eles fizeram no Egito durante 400 anos? Eles foram escravos. Eles trabalhavam produzindo os tijolos, construindo as pirâmides e toda a cidade, as cidades do Egito, mas nunca tocavam numa arma. E agora, Deus começa, tendo libertado o seu povo, determinar o que precisa acontecer com estes que Deus iria usar para proteger o povo de Israel. Imagine esta situação que nós vamos vendo deste povo, né, que está saindo do Egito. É um povo aproximadamente de 2 milhões de pessoas. Então, nós vamos vendo realmente esta situação. E aí ele vai dizer que o que ele gostaria que acontecesse. Isso está em Números 1, verso 3. E ele diz: Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. É interessante que Deus trabalha de uma tal forma que ele separa as pessoas para darem o seu melhor e fazer o seu melhor. Lembre-se que esses não eram os únicos que estavam formando o exército do Senhor. É só você imaginar que no caso de Josué e Caleb, eles já estavam acima de 40 anos. E eles foram os líderes deste exército de Israel. Mas havia outras pessoas que o Senhor também vai usar nessa faixa etária. Mas ele chama a elite, e ele vai dizer que na contagem que ele faz dá um total de 601.730 homens. Nessa contagem que ele manda fazer, esse recenso que Deus manda fazer com o povo. Então é muito importante nós entendermos que na obra de Deus, é Deus quem chama. Mas todo aquele que ele chama, ele qualifica. Então nunca deve acontecer na sua vida o temor para aquilo que Deus está lhe desafiando. Se Deus lhe deu um ministério, se Deus lhe convocou para realizar alguma coisa, pode ter certeza que Deus vai lhe capacitar a fazer tudo aquilo que é necessário para que você realize a bom termo. Mas você nunca pode se esquecer de uma coisa: é que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Quero dizer que hoje quem vai estar bebendo mais água serei eu, porque ontem à noite eu comecei com uma infecção na garganta, e aí eu estou à base de anti-inflamatório, tentando cuidar dela para poder fazer as coisas que estão planejadas. Mas então eu peço licença para estar usando a água, tá? Mas Deus também vai nos dar algumas coisas que são importantes quando nós começamos a ver como ele vai não só escolhendo, mas vai designando o que as pessoas precisam fazer. Segunda Reis 17, verso 33. Alguém abra o microfone e leia para mim, por favor. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto a seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Você está lembrado de quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela? Ele sai levando todos os deuses. E
E o Senhor diz: Abrão, essa caminhada contigo será entre eu e você. Então deita fora todos os seus deuses. E Abraão então deita fora todos os seus deuses e ele começa a jornada para formar um grande povo. E é isso que Deus vai fazer e toda a promessa está em cima dessa situação. Mas estes descendentes de Abraão vão para o Egito e lá ficam. E eles eram, quando eles chegaram, eram tremendamente honrados, receberam terras do faraó e por isso foram se multiplicando. Só que chegou a um ponto de gerar temor entre os egípcios. Vai que, se nós formos atacados por algum exército, Israel, que está no nosso meio, se alie a esse pessoal e, e aí então nós seremos facilmente derrotados. E é por isso então que os egípcios decidem escravizar o povo. E agora eles ficam 400 anos escravizados, sem ter uma visão de adoradores, de um único Deus, e passam a adorar de uma forma politeísta. Então, eles tinham vários deuses que eles adoravam. E na saída do Egito, eles saíram com estas adorações. E eles continuaram com estas adorações grande parte da sua vida. E sempre foram direcionados e orientados, já começando nos 10 mandamentos, Deus dizendo claramente: não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus está sendo claro, mas Deus está trabalhando com esse povo e está dizendo algo muito importante que está em Romanos 10, verso 12. Desculpa, Romanos 10, verso 2. Por favor, abram a Bíblia e podem ler para mim. Romanos 10, verso 2. Diz assim: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Vamos dizer então assim: posso dizer que eles são religiosos, mas eles não conhecem o Deus que deve ser adorado e eles não se relacionam como adoradores. Ainda Paulo vai dizer que Deus busca adoradores que adorem Deus em espírito e em verdade. Então, Paulo está colocando de uma forma muito clara que isto precisa estar na nossa mente. E eu quero trazer à sua memória. Há uma música que o Conjunto Jovem, que depois se tornou o Coral Jovem, cantou. E lá diz assim: domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta não é santo, não. Nós temos que entender que o adorador não é um adorador que está dentro da igreja. É um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, adora a Deus o tempo todo. Procura ser luz no mundo e sal na terra. Então, ele precisa ter na sua mente e no seu coração aquilo que Deus quer fazer
através da sua vida para que o seu testemunho se torne um testemunho eficaz. Então é muito importante você entender isto para que você não fique tentando agradar a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas, mas que você verdadeiramente com a sua vida possa agradar o nosso Deus, único Deus e verdadeiro. E se isso acontecer, com certeza, a bênção de Deus virá sobre você. Mas ele continua nos instruindo e nos disciplinando, porque isso é uma disciplina, e disciplina a gente não pode pensar só que é punitiva. A disciplina, na sua grande maioria, ela é exortativa, ela está instruindo, ela está orientando, ela está normatizando aquilo que precisa acontecer na sua vida, se você quer verdadeiramente se tornar este adorador que vai agradar a Deus no seu agir. E aí, então, nós vemos o que está escrito em Números, no capítulo 7, verso 11. E assim está escrito: pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer sua oferta para a dedicação no altar. Imagine só se as pessoas todas resolvessem trazer a oferta no mesmo dia. Não haveria tempo, horas, que eu estou querendo dizer, para que esse culto pudesse ser realizado, mesmo que ele ficasse sendo realizado 24 horas por dia. Nós estamos falando de 600 mil pessoas e nós estamos falando de um altar. Como que nesse altar vai sacrificar a oferta de todas essas pessoas ou parte destas pessoas? Por isso, Deus vai direcionando de que maneira deve ser. Tem 12 tribos e esses líderes vão estar orientando as pessoas em que momento eles estarão diante do Senhor para apresentar sua oferta de gratidão, para apresentar a sua oferta de petição, de súplicas ao Senhor e de perdão dos seus pecados. Então, isso era algo que o próprio Deus começa a instruir para que tudo aconteça na casa de Deus com decência e ordem. E é interessante que essa expressão decência e ordem está no Novo Testamento, não no Velho. Mas aí a gente tem que pensar, então, o que é decência e ordem? Decência é eu estar com uma roupa apresentável? Decência é não estar na moda? Decência é não estar de uma forma jovial? A decência parte de uma pergunta. Se o Senhor estivesse no meu lugar, como o Senhor estaria se apresentando diante do Pai? Todo mundo que fizer essa pergunta ao Senhor, com certeza terá a orientação do Senhor para que verdadeiramente o nome dele possa ser glorificado. Eu sei que o hábito não faz o monge, mas também eu sei que aquele que quer adorar a Deus não quer adorar a Deus apenas com a boca. Porque se for adorar a Deus apenas com a boca, o Senhor vai dizer, como ele já diz ali no final do Velho Testamento: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E se o coração está distante de Deus, não há uma adoração. Há, há um ato religioso. E atos religiosos não são para agradar a Deus. E é isso que a gente tem que entender, que ele se esgota em si mesmo. Então é muito importante que nós tenhamos isto em mente. Mas veja outra orientação que Deus vai nos dar, e isso está agora em Números, no capítulo 9, versículo 13. Números 9, verso 13.
Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada. Portanto, não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Você já parou para imaginar isso? Ele está falando assim: se você está em condição de adorar a Deus, mora perto da igreja, e você não veio adorar a Deus, você está cometendo pecado. Não adianta apresentar justificativas como: Senhor, tu sabes que o sol está muito quente e eu vou ter que pegar ônibus para ir na igreja. Senhor, está chovendo e eu vou me molhar para chegar na igreja. Senhor, está frio e eu não gosto de sair porque está frio na igreja. Senhor, eu estou cansado, eu fiquei a noite toda de sábado numa festa de aniversário. Não tem condição de ir na igreja. Gente, essa é a maioria das apresentações de desculpas para não irmos à igreja. Poucas são aquelas que vão chegar para o Senhor claramente e vão dizer assim: Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de ir na tua casa, eu não vou. Mas, em suma, todas essas justificativas é exatamente você querendo dizer isso para Deus. Eu não estou com um pingo de vontade de ir na tua casa e não vou. Então você está se enganando a si próprio com as suas justificativas que não colam. Falta o serviço e apresenta essas justificativas. Eu posso lhe garantir que você não será bonificado. Pelo contrário, a sua falta será registrada e pela lei você perde sábado e domingo. Então, é muito claro a gente ter isto em mente. Mas a proposta de Deus não é vir punindo, é vir orientando para que você escolha esta orientação. E aí eu queria fazer uma pergunta a você. Aqui nós temos a irmã Medina, que tem o sobrinho que está com ela. Nós temos a Cíntia, que tem o filho que está com ela. Nós temos o pastor Cristiano, que tem as suas filhinhas. A Emilce tem as netas e eu também. E o Anselmo tem cachorro, gato, papagaio, periquito e não sei quem mais, né? Mas tem a sua companheira. Qual que é a influência que nós exercemos sobre estas pessoas para adorar a Deus? É uma coisa que a gente tem que perguntar. Por quê? Nenhum de nós que estamos aqui na tela gostaríamos de ver a mão do Senhor pesando sobre as pessoas que eu acabei de mencionar. Nenhum de nós. O Cristiano não gostaria de ver as suas filhas sendo punidas por Deus. Eu não gostaria de ver minhas netas sendo punidas por Deus. Por isso, prefiro eu estar corrigindo. O pastor Cristiano chegou para as filhas e disse assim: papai e mamãe estão na liderança do culto. Obedeçam aquilo que o vovô está falando. E é interessante que elas entendem tanto esta regra que o pai passou, que elas perguntam assim: meu pai está aqui do meu lado, eu posso ir no colo dele? Agora pode. Aí ela pede para o pai: pai, você pode me pegar? Essa é a Sarinha. Aí o pai pega, adora o Senhor junto com ela no colo. Logo depois ele vai ter a ação de ir lá para frente. Ela desce e ela volta a ficar ao meu lado. Mas se você deixar ela livre, sabe o que ela vai fazer? É capaz dela ir lá na frente e ficar rodopiando enquanto o louvor está rolando. Porque ela gosta de fazer isso, ela se sente livre. Mas ela tem que entender desde os seus 4 anos que ali é a casa de Deus e ela está ali para adorar ao Senhor. A Rebeca pediu
a seu pai, dizendo: pai, eu gostaria muito de ser batizado. E o pastor Cristiano está começando a ensinar a ela o que é ser membro da igreja. E então tive uma conversa com ela, disse assim: você sabe, Rebeca, que quem é membro da igreja tem uma responsabilidade? Ela disse: qual? De ser uma pessoa que louva e adora ao Senhor em todo o culto. Não adora o Senhor só quando está com vontade. Não adora só se conhece a música. Por isso que é projetada a letra. E você sabe ler. Então, é muito importante você entender que você vai fazer parte agora de uma família que vai se unir para adorar a Deus. Ela ainda não tem essa compreensão. Mas os pais, os avós, estão ajudando ela a ter essa compreensão, quem estiver do lado dela. Porque é muito importante. Mas vamos parar e pensar sobre os adultos, que são muito maiores do que a Rebeca. Será que eles têm essa consciência? Por suas atitudes durante o culto? E olha que isso tem sido mencionado em mensagens, tem sido mencionado em estudos, mas não se muda as atitudes. As atitudes continuam as mesmas. Mas eu tenho certeza que se você convidá-los para assistir um filme que eles estão a fim de assistir no cinema, nenhum deles vai arredar do lugar que está sentado para ir beber água, para fazer seja lá o que eles querem fazer enquanto está rodando o filme. Então é muito importante a gente entender, eu estou como um adorador diante de Deus. E se eu estou como um adorador diante de Deus, e se Deus rejeitou o primeiro culto, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele poderá também rejeitar o meu culto. Então, nós precisamos entender que essas advertências e essas instruções estão diante de nós nos dias de hoje. Não estou dizendo que a gente tem que ter um culto quadradinho, mas a gente tem que ter um culto que somos conduzidos e fazemos parte de uma adoração. Então, isso é muito importante. Eu gosto da maneira como nossa igreja adora, principalmente pelos que ministram. Eles ministram texto da palavra de Deus, eles não fazem pregação, eles ministram cânticos, eles ministram hinos. Eles estão lá para conduzir a igreja, não para conduzir a igreja segundo o gosto deles. Mas sim entendendo que são várias faixas etárias, vários tempos dentro da igreja como adoradores, e que há algumas coisas que faz com que a igreja inteira se una e adore ao Senhor. Isso é tão bom quando a gente encaixa a música com aquilo que Deus vai fazer no culto e com aquilo que a igreja conhece. Brota um louvor tão bonito da alma que de vez em quando chega a arrepiar. Então é muito importante termos isso em mente. Mas nós temos que lembrar que o Senhor é aquele que primeiramente está lá conosco. Ele quer comungar com os seus ministros, com os seus adoradores. O que significa isso? Ele quer compartilhar da sua presença na vida das pessoas. Deus se revela a nós enquanto adoradores somos. E sairemos ali cheios da ação do Espírito Santo, que vai trabalhar em nossas vidas, nos conduzindo a esta adoração. Então é muito importante você ter isto em mente e começar a trabalhar. O que é que eu tenho feito? E aí, então, eu queria ouvir de vocês como você se prepara para ir à igreja adorar ao Senhor. E não vale dizer eu tomo banho, me perfumo, me troco e vou para a igreja. Não tem nada a ver com vestimento ou com coisas que você faz.
Essa florzinha aí ficou bem no seu rosto. Não aparece você, minha irmã Emilce. Pode falar. Ninguém sabe abrir mais um microfone nessa hora? Eu, quando estou me preparando, eu começo a me preparar durante a semana, conhecendo o que vai ser estudado na IBD, tentando associar o que nós vamos estudar com aquilo que nós vamos cantar também. E no domingo mesmo, quando nós estamos aí prestes, nos aprontando para sair, eu vou direcionando meu pensamento para o que nós temos a intenção de fazer, pedindo a Deus que Ele nos conduza na adoração aos domingos ou mesmo no culto às quintas-feiras. Uhum. Bom, assim como a irmã Emilce, né? Eu também me preparo. Acho que durante a semana, né? Eu já entro nessa espécie de adoração, me preparando para o que vai acontecer no culto, né? Mas tem algo que eu sempre oro antes de ir para a igreja, que é para que o Senhor receba o meu louvor e a minha adoração, né? Porque eu fico muito preocupada de fazer algo que não seja do agrado dele, ou que eu fale algo que não venha dele. Então, no domingo, em especial, a minha oração é essa, me prepara assim, para que tudo que eu faça ali, que eu diga, seja do agrado de Deus. Uhum. Então, pastor, eu comecei a me organizar. Eu me lembro que uma vez você tem a ver com isso, porque uma vez você me cobrou, né? Não cobrou só de mim, cobrou da igreja que participasse mais dos cultos, e da escola bíblica nas quarta-feiras, e nos cultos à noite e de manhã. E aí, a partir daí, eu disse, eu preciso me organizar mais, porque eu trabalho numa empresa de segunda a sexta e eu me organizo para chegar todos os dias no horário. Aí eu disse, por que não se organizar para Deus? Então, a partir daí, eu comecei a organizar mais minha vida. Vocês estão vendo, então, que isto é uma ação contínua que nós fazemos, né? Eu fui pastor durante 11 anos na Nova Canaã, em Campinas, e eu estava já no púlpito, dando início ao culto, e vi alguns membros chegando atrasados, né? E na saída do culto, da maneira como eles se sentavam dentro da igreja, eu falava, preciso conversar com vocês dois, né? Até que uma irmã reparou isto e disse, todo mundo foi para a sala da bronca. E eu disse, não, não é uma sala da bronca, mas é uma sala da disciplina. Ué, qual é a diferença da bronca e da disciplina? É que a disciplina, ela é instrutiva, corretiva e cirúrgica. Então, a maioria da disciplina aplicada é a instrutiva, é a normativa. É aquela que vai mostrando caminhos para que a família viva bem. É levando eles, se não chegaram em paz na igreja, que eles voltem para casa em paz. E muitas reconciliações aconteceram no gabinete, depois que as pessoas passaram pela adoração. E algumas vezes até passaram pela celebração da ceia e não aconteceu essa reconciliação. Então, é muito importante esse papel
a ser exercido pela liderança da igreja, por aqueles que têm a responsabilidade de discipular. Não é uma figura só do pastor, não. Se você está discipulando alguém, você é aquele que está observando a vida dessa pessoa e ajudando ela a superar os seus momentos difíceis. E aí sim você está fazendo o seu papel como Deus espera. Mas vamos ver então esse encontro do povo de Deus, do servo de Deus com Deus. Isso está em Números 7, versículo 89. Números 7, capítulo 7, verso 89. Pode ler. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim com ele falava. A expressão na tradução que eu estou usando diz: era assim que o Senhor falava com Moisés. Como é abençoador você ter esse relacionamento. Nós estamos para começar na igreja o discipulado conhecendo Deus e fazendo sua vontade. E durante todos esses anos que eu tenho ministrado este discipulado, que eu chamo um novo estilo de vida, as pessoas têm passado por experiências ímpar em sua vida. Algumas pessoas que começaram o discipulado não tinham escutado a voz de Deus, e já logo no início desse discipulado passaram a ouvir a voz de Deus e passaram a falar com Deus. E a sua experiência se tornou real e prática, né? E esta é a grande bênção que Deus faz conosco. Ele quer conversar conosco, ele quer estar revelando, se apresentando e mostrando a sua vontade a cada um de nós. E era isto, quando Moisés entrava no tabernáculo, então Deus se apresentava a ele e dava-lhe a instrução que depois ele iria passar ao povo de uma forma textual. Então é muito importante nós termos isso em mente, que o profeta ele age como boca de Deus. Ele não está lá para contar historinhas. Ele não está lá para ser um animador da igreja. Ele está lá para revelar aquilo que Deus espera. E quando ele perde esse norte, ele perdeu tudo. Então é muito importante nós termos em mente que Deus está nos auxiliando a vivermos esta experiência de uma forma real com o Senhor em nossas vidas. E aí, então, nós precisamos ter em mente que se queremos termos Deus agindo em nossas vidas, aquilo que o Senhor é precisa ser concreto no nosso viver. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como o resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Cristo se tornou esse mediador entre nós e Deus. Cristo foi que garantiu a nossa salvação. Cristo é o Emanuel, aquele que está conosco em toda a nossa caminhada. E nós precisamos, então, começarmos a ter esse relacionamento de uma forma que o Senhor marque
a nossa vida para a glória de Deus. Há um texto que eu peço que o pastor Cristiano me ajude, que fala sobre nós somos a carta de Cristo. Se recorda desse versículo? A referência de cor, não, mas eu vou localizar aqui. Somos cartas vivas, o apóstolo Paulo fala. Isso. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente, e ele vai dizer em outro lugar, ou nesse mesmo lugar, que também nós somos o bom perfume. E aí a gente tem que perguntar como as pessoas enxergam Cristo através de nós. Quando você fala, quando você caminha, os seus pensamentos são de quem? E isso é muito importante. Se nós tivermos isso em mente, o nome de Deus será engrandecido. Pode ler então, pastor Cristiano. 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações e lida por todos os homens. Nós somos esta carta de Deus, escrita nos nossos corações. A parte triste é essa. E lida por todos. Lida por todos. Você está comunicando o tempo todo, sendo bom testemunho ou mau testemunho. As pessoas, através da sua vida, estão glorificando a Deus ou estão blasfemando o nome do Senhor? E aí você tem que perguntar de que maneira eu apresento este evangelho. Por isto, temos que ter alguns discernimentos. Muitas pessoas estão caminhando aqui com uma pergunta. E essa pergunta não é importante. Isto que eu estou para fazer é pecado? Veja que o texto da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, 21, vai nos ensinar, versículo 21 e 22. Pastor Cristiano também achou o texto do bom perfume. Pode ler, pastor Cristiano. Esse está em 2 Coríntios 2:15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos aqueles que marcam. Não importa o que vai acontecer com as pessoas que estão ao nosso redor. O texto que o senhor pediu foi 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. 5, 21 e 22 diz assim: Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Você o tempo todo está diante dessa situação. Um morador do prédio, aconteceu uma coisa inusitada. Eu nunca soube disto. Ele comprou uma trufa recheada. E quando ele deu uma mordida nessa trufa, que era de frutas, né? Quando ele deu uma mordida nessa trufa, sabe o que ele encontrou dentro da fruta? Chuta aí. Uma pedra. Bigato.
Eu nunca ouvi essa história, entendeu? Porque para colocar é colocada uma a uma. Não é uma máquina. É um processo artesanal. Como de repente não selecionar uma fruta perfeita para se colocar ali? Eu sei que você vai comprar no mercado, isso é notório, você vai encontrar frutas estragadas no meio das boas. Mas você encontrar uma fruta, dentro de uma trufa, uma fruta estragada, isso é o cúmulo do absurdo, né? Então, ele diz assim, porque quando você está comendo uma trufa, eu duvido que você, peraí, deixa eu partir essa trufa no meio e deixa eu ver como está essa fruta. É, no máximo você pode encontrar meio bigato, entendeu? No máximo, porque o outro já está dentro do seu estômago, né? Esta é a situação. Ninguém está examinando. Mas o Senhor está dizendo, mas põe à prova todas as coisas. E quando você põe à prova, é o Espírito que vai estar lhe mostrando o que lhe convém ou o que não lhe convém. Ainda continuando na mesma direção, ele vai dizer para nós em 1 João 4, verso 1. Veja que ele continua nos ensinando. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Certa vez, um irmão veio conversar comigo. Uma irmã veio conversar comigo. E ela revelou que o casamento dela não daria certo. Ela iria se casar, iria se divorciar em 1 ano, e isto era certo que iria acontecer. Quando ela acabou de contar essa história, eu disse para esta irmã, posso te dizer uma coisa? Ele não disse só essa profecia. Como o senhor sabe? Geralmente eles dizem 2 ou 3 profecias. E a segunda profecia que ele disse não aconteceu. Qual foi a segunda profecia que ele disse? Que meu pai não ia morrer. Mas seu pai morreu. Tendo falhado com a segunda profecia, por que você continuou achando que a primeira era verdadeira? Infelizmente, eu vou dizer qual era o interesse desse profeta. Você conhece a família dele? Sim, são pessoas da igreja. Ok. Ele deve ter um filho ou um sobrinho que gosta muito de você. E o desejo do coração dele era ver você casado com esse sobrinho ou filho. Isso daí, isso está sendo vidente? Eu falei, não, é raciocínio lógico. Infelizmente, tem muitas pessoas usando da profecia para não ser uma profecia e se tornar uma profetada. Isso é triste. No tempo do Velho Testamento, se o profeta fizesse uma profecia e não se cumprisse a profecia, ele morria. Isto aconteceu com todos os profetas que disseram para o povo de Israel que ele voltaria rapidamente, menos de 1 ano do cativeiro, que Deus iria libertá-los. E todos morreram dentro desse prazo de 1 ano.
Então é muito importante nós termos isso em mente. Eu acho que se continuasse acontecendo isto, olha, nós teríamos poucos profetas, que a maioria teria morrido. Onde está o temor? Onde está o zelo? Onde está olhar para as coisas de Deus e saber que Deus é um Deus zeloso? É muito importante nós termos isso em mente e nos colocarmos diante de Deus com essa consciência. Por isso ele diz: você, meu filho, meu irmão, é responsável por sua comunhão com o Espírito Santo, discernir se essa pessoa está falando de Deus ou está falando de outro espírito, para que você não se engane. A palavra de Deus diz, e eles são elogiados à luz da palavra de Deus, que os berianos foram elogiados porque eles conferiam na Bíblia se essa palavra vinha de lá dos ensinamentos. E ainda o Senhor nos diz no Novo Testamento que seja considerado anátema o profeta que assim agir. Seja maldito esse profeta que assim agir. Então é muito importante nós termos isso em mente, mas veja que até mesmo no momento mais importante da nossa vida com Deus, isto é desrespeitado, porque nós não temos esse discernimento. O Senhor estabeleceu a ceia, colocou ela como um ato memorial para as nossas vidas. Mas veja o que estava acontecendo na palavra de Deus na igreja de Corinto. Isso está em 1 Coríntios 11, versículos de 17 até o versículo 22. 1 Coríntios 11, de 17 a 22. Diz assim: isto, porém, que vou lhes dizer, não vos elogio. Portanto, vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que não são sinceros se manifestem entre vós. Para De os que sorte são sinceros, pastor. para os que são sinceros se manifestem entre vós, perdão. De sorte que vos ajunteis num lugar não só para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim tem fome, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. É interessante que a celebração da ceia era para ter as coisas em comum. E a igreja de Corinto, que tem vários aspectos carnais, passou a ter uma ceia coletiva, mas cada um trazia a sua própria ceia. De comum ninguém tinha nada. Quem não tinha para celebrar a ceia passava fome. Ninguém era convidado, vem para cá que na minha mesa tem bastante, vamos comer junto a ceia do Senhor. Não tinha nada disso, não. A ponto de alguns terem alguma coisa para beber, outros tinham bebidas a ponto de ficarem bêbados na celebração da ceia. Nada disso tem a ver com aquilo que Jesus estava nos ensinando. Por isso, é muito importante que você tenha em mente o que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, começando no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Então, Deus está trabalhando com esta família dele e está dizendo: para que haja harmonia, pense em seu irmão. Para que haja harmonia, pense em seu irmão. Tá divertido ver quem vai ter o privilégio de levar a irmã Enedina, né? Agora tem o sobrinho que tem carro, tem o irmão Ademar, tem eu, tem Anselmo, tem a irmã Yara. Então fica vendo quem é que naquela hora vai ter a possibilidade de levar. E ela fala assim: gente, o meu ônibus passa na porta aqui e me deixa na porta de casa. Mas se a gente deixar ela pegar o ônibus, a gente não ajunta galardão no céu. Então a gente está querendo ser um pouco egoísta de poder levar ela e ajuntar galardão no céu. Mas é isso que o Senhor espera que aconteça. Porque é muito importante ter pessoas para que você possa servir. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Um irmão pediu que eu orasse muito a Deus para que ele adquirisse um carro zero. E eu orei e Deus deu um carro zero para ele. Sabe o que aconteceu? No primeiro dia de chuva, ele sempre me ajudava a levar as pessoas para como que chama ali da FEPASA, colônia. A colônia da FEPASA era estrada de terra, né? E aí ele disse: olha, pastor, eu vou levar, mas vou deixar na ponta do asfalto. Eu falei: ué, e as pessoas vão chegar até a casa dela debaixo de chuva? Coisa estranha, irmão. O irmão sempre levou as pessoas na porta de casa. Não, é que o carro é novo. Maldita a hora que Deus lhe deu um carro novo, né? Que agora você não serve mais a Deus como você servia. Ele ficou magoado comigo umas 3 ou 4 semanas. Até que um dia Deus conversou com ele e perguntou: de quem que é esse carro? E depois dele refletir muito, ele disse: Senhor, eu botei um adesivo que esse carro é teu. Mas eu não tenho agido como se o carro fosse teu. Vou conversar com meu pastor, que eu estou sem falar com ele, inclusive. Ele veio falar comigo e conversou sobre o que Deus havia falado ao seu coração. Eu falei: ótimo, irmão. Agora você pode voltar a ser usado no ministério. Então é muito importante a gente entender que as bênçãos que Deus nos dá é para partilharmos. É para compartilharmos. E aí, verdadeiramente, isso vai acontecer. Eu estava dizendo que eu participei de uma comida comunitária, que a igreja ficou numa situação muito difícil. Não vou dizer nem o nome da igreja, nem bairro, nem cidade, nem nada. Mas as pessoas que foram primeiras colocaram 3, 4 pedaços de carne no seu prato. E quando foi chegando no final da fila, não tinha nem caldinho mais lá para poder pôr no prato. E as pessoas comeram arroz e feijão e ficaram alegres da mesma forma. Mas aí aqueles que estavam comendo, tinham terminado a comida, estavam batendo papo na mesa, começaram a reparar que não tinha mais a carne. E eles foram ficando tão sem graça e acabaram saindo de fininho e indo embora. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo num
numa refeição da igreja. Enquanto eu estava à frente da igreja, eu sempre fui um dos últimos. E aí eu reparei que as minhas irmãs que me protegiam o tempo todo guardavam a carne para mim. E aí eu disse para elas, eu não quero que vocês façam mais isso. Quando eu chegar lá na fila, eu quero pegar de dentro do que tiver. Tem, não tem, não tem. Mas não é justo, pastor? O senhor deveria ser o primeiro. Ainda vai ser o último, não vai ter? Irmãos, nós temos que planejar, então, para que tenha para todos. E aí, então, as irmãs resolveram ser regradas. Elas deixavam as pessoas pegar à vontade aquilo que foi feito em abundância, mas aquilo que foi feito comedidamente, elas começaram a colocar. Nunca mais faltou e sempre teve para todas as pessoas. Então, estrategicamente, a gente pode tomar decisões. Mas seria tão bom se, ao irmos fazer o nosso prato, a gente pensasse nos que vêm atrás. Porque a ordem do Senhor é que quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então, que nós nos tornemos essa pessoa que tem uma visão de servo do Senhor e que glorifique o Senhor. Lembre-se do que nós estamos estudando hoje. A harmonia dos adoradores. A harmonia é pegarmos a palavra de Deus e colocarmos no nosso viver com o objetivo de agradarmos ao Senhor. Espero que você tenha entendido este ensinamento. Eu espero que isso esteja lhe ajudando a você a mudar a sua atitude e até mesmo ajudar outros irmãos a mudarem a sua atitude. Isso vai ser abençoador para todas as igrejas, o corpo de Cristo. Amém? Pastor Cristiano, tem a palavra? Amém. Muito obrigado pela aula, pastor. Conforme o pastor Salavi comentou com a gente aí no começo do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem um sininho aqui, não sei se é na direita ou na esquerda, né? Porque depende do... Quando for ver o vídeo lá, geralmente é invertido. Tem um sininho aqui para você ativar as notificações, receber quando começar alguma programação, quando estrear alguma programação. Não esqueça de deixar o seu like, sua curtida, seu joinha, como você preferir, e compartilhar nas suas redes sociais. Agora, para nós, inclusive, o mais importante é que você faça o que foi convidado aqui no início dessa aula. Coloque aqui nos comentários como essa aula falou ao teu coração, como lhe abençoou, ou alguma dúvida, alguma eventual dúvida que você tenha, que a gente possa esclarecer numa próxima aula, ou quem sabe, podendo esclarecer nos próprios comentários mesmo. Tá? Vai ser uma bênção ter você participando conosco. Esta aula ela é gravada na quarta-feira à noite, porém também acontece a nossa escola bíblica presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. Você está em São Paulo, você está aqui na Zona Leste, vem participar conosco. Logo depois você vai ter um momento, quem sabe ali, relembrando a igreja primitiva ali, a nossa ceia, mas é uma ceia de café da manhã. A gente tem um tempo de café da manhã coletivo, ali antes da gente começar o nosso culto, a nossa celebração, então a gente convida você para participar conosco, tá bom? Vai ser um prazer aí receber vocês, tá bom, queridos? Deus os abençoe grandemente. Boa noite, irmãos. Muito obrigado, pastor Salavi. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo estudo, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Obrigado pela aula. Boa noite.